Olá pessoal, tudo bem? Nesta videoaula vamos estudar sobre circunferência, os elementos de uma circunferência, as posições relativas de uma reta e uma circunferência e assim por diante. Vocês poderão acompanhar esse conteúdo a partir da página 127 do livro didático de vocês. Circunferência é a figura geométrica formada por todos os pontos de um plano que distam igualmente de um ponto fixo desse plano. Temos aqui então a figura de uma circunferência. Esse ponto fixo é chamado de centro da circunferência, indicado aqui pelo ponto O. E a distância constante é o comprimento do raio, indicado por L. Observe nas figuras a seguir alguns elementos de uma circunferência. Temos aqui um segmento que vai do centro da circunferência a um ponto da circunferência. Então, qualquer segmento que une o centro a um ponto da circunferência é chamado de raio. E qualquer segmento que une dois pontos distintos da circunferência chama-se corda. Então, temos aqui esse segmento aqui, AB, que é uma corda. E a corda que passa pelo centro da circunferência chama-se diâmetro. Na verdade, o diâmetro é a maior corda da circunferência. Note que a medida do diâmetro, D, é igual ao dobro da medida do raio, ou seja, D é igual a 2R. Na página 128, nós podemos observar aqui o subtítulo Posições relativas de uma reta e uma circunferência. Veja essa figura aqui onde temos uma circunferência, uma reta S, que corta a circunferência em dois pontos, no ponto B e no ponto A. Nesse caso, S é chamado de reta secante à circunferência. Note que a distância D do centro à reta S é menor que o comprimento do raio. D, a distância é menor que o raio. Reta tangente. Considere aqui essa outra figura. A reta S agora tem apenas um ponto em comum com a circunferência, o ponto T, que é chamado de ponto de tangência. Nesse caso, S é chamado de reta tangente à circunferência. Note que a distância D do centro à reta S é igual ao comprimento R do raio, ou seja, D é igual a R. Reta externa. Observe agora essa figura. A reta S não tem nenhum ponto em comum com a circunferência. Nesse caso, a reta S é uma reta externa. Note que a distância D do centro à reta S é maior que o comprimento do raio, ou seja, D é maior que R. Na página 129, temos propriedades da reta tangente. Mas antes de considerarmos a primeira propriedade, vamos relembrar aqui uma coisa importante. Temos aqui um ponto P e uma reta S. A menor distância do ponto P à reta S é a medida de um segmento que vai do ponto P à reta S, e esse segmento ele é perpendicular, ele chega à reta S formando um ângulo de 90 graus. Então essa é definido como a distância do ponto P à reta S. É a medida de um segmento que vai de P a S, chegando em S, formando um ângulo reto. Assim, a medida de PA ou PC não seria a distância do ponto P à reta S. Isso posto, voltemos ao livro.
Na figura aqui temos uma circunferência de centro O e uma reta T, tangente a essa circunferência. A reta T toca a circunferência no ponto T. A menor distância do ponto O, o centro da circunferência, à reta T é o segmento OT. E lembramos que menor distância é um segmento que chega na reta formando um ângulo de 90 graus, ou seja, ele é perpendicular à reta T. Como o ponto T pertence à circunferência, OT representa um raio dessa circunferência. Então, podemos concluir o seguinte, que qualquer reta tangente a uma circunferência, ela é perpendicular ao raio no ponto de tangência. Quando a reta tangente toca em um ponto, ela vai ser perpendicular ao raio no ponto de tangência. Essa é uma propriedade da reta tangente. A segunda propriedade é o seguinte. Nós temos aqui um ponto P que é externo à circunferência. E os segmentos PA e PB são tangentes a essa circunferência. Se considerarmos os triângulos retângulos OAP e OBP, podemos afirmar que esses triângulos são congruentes. Eles são congruentes por quê? Porque OP, a hipotenusa, é comum aos dois triângulos, e o cateto OA no triângulo OAP e o cateto OB no triângulo OBP, respectivamente, são congruentes, são raios da circunferência e são congruentes. Então, que conclusão podemos chegar a partir daí, já que esses dois triângulos são congruentes? Que se de um ponto P exterior a uma circunferência traçarmos os segmentos PA e PB tangentes à circunferência nos pontos A e B, então os segmentos PA e PB são congruentes. Podemos dizer então que PA aqui e PB são congruentes, têm a mesma medida. Na página 130 nós temos então uma atividade. Vejamos. Uma reta T é secante a uma circunferência de centro O e de 10 cm de raio, indicando por D a distância do ponto O na reta T. Qual é o maior valor inteiro que D pode assumir? Veja que procuramos o maior valor inteiro que D pode assumir. Então, como o raio é 10, então como o raio é igual a 10 centímetros, a medida do raio é igual a 10 centímetros, e em uma reta secante, a distância da reta, do centro à reta, é menor que o raio. A distância dele vai ser menor que o raio. Então, qual é o maior valor inteiro que D pode assumir? Então, D será igual a 9 centímetros. Esse é o maior valor inteiro que D, a distância do centro à reta, pode assumir. Ainda na página 130 temos a questão 2.
Na figura, a reta R é tangente à circunferência. Determine em graus as medidas x e y. Conforme vimos, uma reta tangente à circunferência, ela será perpendicular ao raio no ponto de tangência. Isso significa que x aqui é igual a 90 graus. Temos aqui esse triângulo, né? Aqui 90 graus, aqui 30. Então, esse ângulo aqui, ele deverá ser de 60 graus. As medidas de um ângulo, a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus. Se aqui é 90 e aqui é 30, 120, aqui será 60. Mas y é oposto pelo vértice a esse ângulo de 60. Os ângulos opostos pelo vértice são congruentes, então o valor de y será 60 graus. Na página 131 temos o título Arco de circunferência e ângulo central. Observe o seguinte. Nessa circunferência aqui estão assinalados os pontos A e B distintos. Temos aqui destacado de azul aqui um arco. Veja que esses pontos A e B dividem a circunferência em duas partes. Aqui os pontos A e B são chamados extremidades do arco. O arco menor é indicado por AB, essa indicação aqui. AB, os pontos AB com o arco em cima. E como nós podemos indicar o arco maior? Bem, colocamos um ponto C, tomamos mais um ponto da circunferência, colocamos aqui um ponto C, e indicamos assim, A, C, B, e traçamos um arco sobre esses pontos. Então temos aqui o arco maior, A, C, B. Quando as extremidades do arco são extremidades de um mesmo diâmetro, cada um dos arcos denomina-se semicircunferência. Então temos aqui dois arcos iguais, que são então a metade da circunferência. Outro ponto importante, que é o ângulo central. Qualquer ângulo que tenha o vértice no centro de uma circunferência é denominado ângulo central. Nesta figura aqui, AOB é o ângulo central aqui dessa circunferência. Quando traçamos um ângulo central, ele determina um arco na circunferência, cuja medida pode ser dada em grau. Na figura aqui, AB é o arco determinado na circunferência pelos lados do ângulo central AOB. Observe que esse ângulo aqui é 70 graus. Assim, a medida do arco menor AB é 70 graus, pois o ângulo central AOB mede 70 graus. E que dizer da medida do arco ACB? Então, colocamos aqui um ponto C no arco maior, né? Para indicar aqui o arco maior ACB. Qual a medida desse arco? Então, fazemos 360 graus menos a medida do arco menor, que é 70 graus. Como os ângulos centrais que consideramos serão sempre medidos em graus, nós podemos dizer o seguinte. A medida do arco menor em grau é igual à medida do ângulo central, cujos lados passam pelas extremidades do arco. E a medida do arco maior em grau é igual à diferença entre 360 graus, o ângulo de uma volta, e a medida do arco menor. Na página 132 temos então aqui algumas atividades. Vejamos.
Em cada uma das figuras, dê a medida do arco AB, do arco menor, e do arco maior ACB. Então vamos destacar aqui o item A. No item A, a medida do arco AB é igual a 75 graus. E o arco maior o arco ACB é igual a 360 graus menos 75 graus, que dá 285 graus. No item B, temos aqui um ângulo reto. Então, a medida do arco AB nesse caso é 90 graus. E a medida aqui do arco ACB é igual a 360 graus menos 90 graus, que dá 270 graus. Fácil, né? A próxima questão, na mesma página, a questão 2. Observe a figura e dê o valor da medida x. Então, temos aqui o seguinte. Todos esses ângulos centrais somados dão um ângulo de uma volta, 360 graus. Portanto, x mais, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 56 graus é igual a 360 graus. Portanto, x mais, temos aqui 5 vezes 56, dá 280 graus. É igual então aqui a 360 graus. Então x é igual a 360 menos 280. O valor de x, portanto, será de 80 graus.
É isso, pessoal. Espero que tenham gostado desta videoaula. Fica então com uma atividade proposta para casa. A questão 4 da página 130 do livro didático de vocês. Bons estudos. Até a próxima.